Esse vídeo da Brava não poderia começar de uma maneira diferente, senão comigo dizendo que eu nunca estive tão feliz por estar errado. E esse vídeo aqui você vai entender exatamente o porquê que as minhas projeções inicialmente elas estavam equivocadas, mas se você estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, que depois eu quero que você deixe aqui embaixo, se você ouviu o áudio que eu mandei hoje, antes de saírem os resultados, falando sobre a questão da variação cambial, deixa aqui o seu comentário falando que você ouviu, para que quando eu mostrar ali os resultados que eu projetei, você fala, opa, o André avisou sobre isso. Mas antes aqui da gente falar sobre qualquer coisa de resultados, vamos para uma das partes que eu considero mais importantes, que é a mensagem da administração. Porque lá eles falam sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro da companhia. E aqui nós vamos ter toda a compreensão do que impactou e gerará impactos na empresa ao longo de vários anos. Então, vamos aqui começar a compreender aqui um pouco dos resultados, né? Eles falam aqui em relação aos ativos onshore que eles permitiram uma maior previsibilidade e flexibilidade para ajustar os projetos de investimentos de acordo com a curva futuro de petróleo. Nossa, parece difícil entender, mas o que eles querem dizer? Olha, nós temos a seguinte situação. Atlanta e Papa-Terra estavam ali num processo de ramp-up, de ajuste de várias coisas, e durante esse primeiro trimestre, até por conta de algumas oscilações que nós tivemos no Brent, que se intensificaram ao longo deste segundo semestre, a parte onshore, ou seja, na terra, conseguiu ser aquela produção estável, que permitiu, portanto, que a empresa ela tivesse aquela recorrência na produção que o offshore até então não estava conseguindo. Agora, ao longo do primeiro trimestre, a parte offshore proporcionou para a companhia escala e um grande potencial de incremento na produção. Só para vocês saberem de uma coisa, eu já vou antecipar para vocês, os resultados do primeiro trimestre não são absolutamente nada atualizados com o que a Brava é hoje. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te mostrar daqui a pouco que a produção da Brava ficou ali em mais ou menos uns 71 mil barris de petróleo. Entretanto, nos resultados de abril, ou seja, nos dados de produção de abril, já saiu mais de 80 e considerando as ligações nos postos ali de Atlanta, essa produção provavelmente já ultrapassou os 90 mil barris de petróleo. Agora eu te pergunto, será que um resultado de 71, que já veio com lucro bom, já estou te dando um spoiler, foi assim? Imagina com esse resultado ali de mais de 90 mil barris de petróleo. Essa daqui é uma baita de uma empresa, gente, uma baita de empresa, e o meu otimismo nesse vídeo parece que está traduzindo que algum resultado positivo veio. Vamos aguardar, vamos lá, gente. Então, para entender mais sobre a empresa, eles falam que após a conclusão dessa etapa, que houve aqui uma escala e um grande potencial de crescimento no offshore, eles iniciam o 2025 com foco em garantir o quê? Estabilidade nas operações, especialmente pensando aqui no offshore, porque no onshore já temos estabilidade. Eficiência na alocação de capital. Gente, estamos falando aqui em, de uma certa maneira, desalavancar a companhia, tendo uma eficiente alocação de capital para não ter grandes despesas, para acelerar de uma certa maneira também os resultados que a companhia pode e deverá entregar ao longo deste ano. Seguindo, eles falam que nas operações em terra, eles estão otimizando custos de operação, reduzindo a necessidade de investimentos em infraestrutura após uma intensa campanha de recuperação de integridade dos poços. O que eles estão querendo dizer? Tinha um poço ali ou uma quantidade de poços que eles já não estavam mais extraindo aquela quantidade ótima de petróleo que eventualmente faça sentido. E eles fizeram várias campanhas para recuperar a integridade desses poços para que comece ou volte a jorrar uma quantidade economicamente boa de petróleo. Porque senão faz mais sentido você abandonar aquele poço, tentar perfurar em algum outro lugar e talvez tirar um petróleo razoável ou focar esses esforços em outros poços que têm uma capacidade de recuperação maior do que aquele. E eles fizeram uma baita de uma campanha ao longo do primeiro trimestre e no segundo trimestre já há notícias que eles estão fazendo ainda mais coisas. Por isso, a gente precisa acompanhar. Eles comentam ainda que esses fatores aqui nos ativos onshore trouxeram ganhos de eficiência e um gradual aumento na produção, o que garantirá um fluxo de caixa livre mais robusto. Por quê? A parte que nós vimos aqui onshore, ele é previsível e estável. E, consequentemente, ela consegue gerar um caixa muito robusto para a companhia e
previsível, que é muito importante. Ele comenta ainda que eles iniciaram a produção de mais 2 poços ali em Atlanta no mês de abril e concluíram em março uma etapa importante de otimização do sistema de geração de energia em Papa-Terra, o que permitiu, portanto, colocar uma produção de mais poços conectados às unidades de produção de campo. E existe aqui a grande chance de nós estarmos hoje a 90 mil barris de óleo equivalente por dia, ou seja, muita coisa. Nesse ponto, eu quero trazer algo fundamental para vocês. Eles falam o seguinte, que nos principais ativos do offshore, especialmente aqui pensando em Atlanta e Papa-Terra, eles falam ainda que existe evolução para ser colocada ali dentro. Por quê? Eles colocam aqui que houve a apresentação de resultados de produção que ainda não refletem todo o potencial do segmento. Gente, tá na cara de vocês, tá na cara, é impossível vocês não conseguirem compreender o que a empresa está falando. Gente, nós não vamos ficar parados em 71 mil barris, já estamos aqui, ó, 82. Eles alcançaram a produção média recorde de aproximadamente 82 mil barris em abril, já foi divulgado o relatório, só que isso daqui já está defasado. Por quê? Porque nós já temos relatórios atualizados da ANP que já mostram resultados diferentes. Então, gente, tá na cara de vocês. E você acha que para por aí? Você acha que para por aí? Tá enganado, meu amigo. Vamos lá. Eles falam ainda que até o final do segundo trimestre de 25, eles vão conectar outros 2 poços em Atlanta, que se eu não me engano são os poços 2 e 3H. E eles esperam ainda que haja uma produção e uma retomada de produção lá em Manati após a fase final de testes e execução pelo operador. Esses 2 fatores, ou seja, de conexão desses 2 poços mais o Manati, eles devem contribuir para a renovação de recordes operacionais e de recordes de resultado em 2025. Então, vê se você concorda comigo até o presente momento. A companhia ela falou, gente, eu não cheguei nem perto do máximo que eu consigo. Gente, eu não cheguei nem próximo ao que é o máximo de operação que eu posso ter. Será que você não concorda comigo que vale a pena, no mínimo, você dar um voto de confiança? Olha, eu dei esse voto de confiança para a empresa lá atrás. E, claro, fui muito criticado, muitas pessoas disseram, André, sai dessa furada, não vale a pena. É o pessoal da 3R, depois é o pessoal da Enalta que nunca fez nada, não sei o quê. Ficaram me criticando. E eu continuei focado. Continuei olhando para o que importa, que são os números. São projeções baseadas em técnicas. E lembra que eu te falei no começo do vídeo que eu nunca estive tão feliz por errar? Eu vou te mostrar o que eu falei. Olha só. Eu tenho aqui com vocês, de um lado, as minhas projeções, que são essas aqui no seu lado esquerdo, e os resultados da companhia no meu lado direito. Olha que curioso! Resultado operacional da companhia, 2 bilhões 823. Resultado divulgado pela companhia, 2 bilhões 874. Errei por mais ou menos 50 milhões. Tá bom, razoável. EBITDA, 1 bilhão 101. Aí você pode pegar o EBITDA ajustado, que ficou em 1 bilhão e 70, ou EBITDA normal, 1 bilhão 128. Se você pegar 1 bilhão 128, eu errei por 27 milhões. Gente, se a gente considerar que eu mais ou menos acertei, pelo menos essas partes, você pode falar, então o André acertou o lucro. Não, na verdade, é aí que eu falo que eu fico contente de ter errado. Por quê? O lucro líquido que eu projetei foi de 535. Entretanto, eu tenho aqui o lucro da companhia que foi de 829. E por que eu pedi para que você que fosse lá do grupo falasse, olha, o André avisou que isso ia acontecer. Por quê? Eu falei para o pessoal do grupo o seguinte, olha, para você pular do EBITDA para o lucro líquido, você tem aqui os resultados financeiros, seja de juros que você pagou ou juros que você eventualmente ganhou. Entretanto, dentro do segmento de petróleo, você tem ainda uma variável que é difícil até de você conseguir precificar, que é a questão da própria variação do dólar e o impacto para dentro dos balanços. E eu falei para o pessoal, olha, considerando que ao longo ali do primeiro trimestre de 2025 o dólar caiu, é muito provável que tenhamos um resultado financeiro
positivo para dentro da companhia. E olha só que interessante, gente. Eu, mais uma vez, aqui nesse ponto, acertei com o pessoal. Resultado financeiro líquido, ou seja, entre os juros que você pagou e os juros que você recebeu, em tese, você deveria ter um resultado aqui negativo. Mas você teve um resultado positivo muito por conta dessa variação cambial que impactou fortemente o resultado financeiro da companhia. E isso não sou eu que estou dizendo. No próprio relatório da companhia, eles explicam isso daqui para vocês e mais para frente eu posso até mostrar aqui para vocês. E agora eu quero dar sequência para a gente trabalhar aqui em outros pontos que eu preparei muitos destaques importantes que a companhia trouxe. Então, vamos lá, vamos começar, porque eu acho que aqui tem muita coisa interessante. Eles tiveram essa produção de 70 mil barris ao longo aqui do primeiro trimestre, mas já estamos em abril em 82 e muito provavelmente vamos aqui em maio chegar a alguma coisa próxima aos seus 90 mil. Portanto, esse resultado hoje da empresa não representa o potencial que ela tem ainda para entregar. Maravilha? Eles colocam ainda a respeito aqui do crescimento da produção que eles tiveram ao longo do trimestre, mas isso daqui nós já batemos bastante. Eles falam sobre o ganho operacional que eles tiveram em Papa-Terra, em Atlanta, conclusão dos poços 4 e 5H aqui durante abril. Eles falam sobre a questão do offloading que eles tiveram aqui de 900 mil barris ali em Atlanta, sendo que a companhia tem a consciência de que eles têm uma capacidade bem maior que essa daqui, praticamente o dobro, né, para armazenar. Então, tem bastante coisa. Eles têm uma certificação de petróleo que foi ok, tá bom? Não foi nem muito a mais, nem muito a menos, ficou bem lean, então aqui não é um ponto de importância. O lifting cost, eu vou falar mais à frente para vocês, então não vou entrar muito no ponto, mas eu queria falar rapidamente sobre a estrutura de capital. Por quê? Eles têm um caixa bastante sólido, na casa aqui dos seus 831 milhões de reais, sendo que eles fizeram pré-pagamento de algumas dívidas, eles pagaram parcelas de earn-out referente ali à aquisição que eles fizeram no período, o que somaram ao todo aqui 162 milhões de dólares. Eles tiveram ainda que fazer a emissão de uma dívida de 64 milhões com um duration ali curto, de 2 anos, que eles chamam isso daqui de bridge loan, ou seja, um empréstimo ponte, para que eles consigam pagar aqui esse juros um pouco mais alto, aguardando que lá na frente uma condição financeira melhore, e então eles consigam pegar uma nova dívida com um custo um pouco menor do que esse daqui, então é algo bastante razoável. Seguindo, eu quero falar aqui de Atlanta, porque essa daqui foi, vamos dizer assim, a joia da coroa, né? Porque, olha só, 2024, especialmente neste último trimestre, foi muito duro, porque houve a paralisação não só de Atlanta, mas também de Papa-Terra. E isso bateu demais nos resultados da companhia. Só que o primeiro trimestre já veio mais forte. Como a produção apenas da Brava, lembrando que a Brava tem 80% do campo e a outra parte, os 20%, é da Westlaw. Hoje, assim, com 18, maravilha, é bom. Só que agora já estamos com 27%. Ou seja, só isso aqui, gente, já seria o suficiente para os resultados de hoje não refletirem em nada o potencial que nós temos da empresa hoje. Assim, esse resultado passado não reflete em nada o que é o potencial da companhia. Isso a empresa bate, eu bato nesse ponto assim, várias vezes com vocês. E é importante vocês acompanharem aqui no canal, porque eu vou sempre trazer a realidade para vocês, é fato. Só que não é só esse resultado que conta. Por quê? Porque ainda eles vão fazer a conexão dos poços de 2 e 3H. E eles têm uma conclusão prevista para quando? Longe? Não, junho de 2025. Gente, está aí. Eles vão entregar no próximo mês a conexão de outros 2 poços. E pensando que o FPSO de Atlanta tem a capacidade para 50 mil barris, pelo menos foi ali inicialmente divulgado como o valor seguro de extração, mas existe ali a potencialidade de extrair até mais do que 50 mil, mas vamos supor, 50 mil, cravou 50 mil. A Brava tem 40 mil em equivalência dela, dos 80%. Pensando, portanto, que ela tem esses 40 mil, faltam ainda 13 aqui para a gente alcançar o potencial, entre aspas, máximo, o que seria quase em acréscimo só o que a gente teve de resultado aqui em 2025 no primeiro trimestre. Portanto, tem muito resultado para ser destravado, muito ganho para ser ainda adquirido e conquistado pela companhia, que eu de fato acredito que ela vai conseguir. Outro item que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão do Parque das Conchas, que foi adquirido bem no finalzinho ali de 2024. Tiveram ali no primeiro trimestre uma produção
geral aqui de 25, mas correspondente a Brava 5,9, e nós já tivemos um pequeno acréscimo aqui de 6,1 em abril de 2025. É uma produção bastante estável, tá? Então não quero crer que vamos ter muitas oscilações, mas eu queria chamar a atenção porque isso daqui as pessoas podem passar desapercebidos, mas querendo ou não, são 6 mil barris a mais por dia, tá? Então isso daqui não é um resultado desprezível e veio no apagar das luzes aqui. Isso é bastante importante, pelo menos para mim, isso daqui chama bastante atenção, tá bom? Em relação a custos de despesas, eu queria trabalhar com vocês o seguinte, né? Porque pode não parecer lógico para alguns, mas eu queria pegar exatamente o que a companhia disse. Ela fala que houve um aumento aqui nos custos na ordem de 5% ao ano e 30% praticamente quando a gente olha do quarto trimestre de 24 para o primeiro de 25. Mas por quê? Porque ele fala que isso está diretamente relacionado ao maior volume de produção. Então, vê se você concorda comigo. Pô, se você não tem custo e despesa para você tirar o petróleo em Atlanta e Papa-Terra, quando você volta a retirar petróleo de lá e, consequentemente, você tem gasto com energia, com aluguel, com não sei o quê, claro que os seus custos vão subir. Então, não é de se estranhar que os custos subiram. Então, se você ouvir alguém falando, o custo subiu 30%, tem que investigar. Saiba que essa pessoa não conhece a história da Brava. Então, já descarte esse canal. Fique aqui comigo que eu vou trazer sempre a melhor informação para você. Então, dando sequência, falando aqui sobre o lifting cost, que eu sei que é um dado muito importante, a companhia, ela explica um pouco do que aconteceu, né? O lifting cost dela, no geral aqui, ficou aqui na casa dos seus 17 dólares e 80 centavos, desconsiderando o afretamento, tá bom? Mas eu quero explicar uma outra coisa, que isso daqui pode não parecer tão óbvio à primeira vista, mas aqui as explicações vão te auxiliar a entender essa dinâmica. Eles explicam que no offshore, o lifting cost caiu no segundo trimestre. Maravilha, ou seja, já sabemos que em terra caiu. Além disso, eles falam que no offshore, o indicador alcançou aqui 17,8 dólares por barril. Eles dizem que, para efeitos de considerar o afretamento, nós saímos ali de 20 para 23. Maravilha. Já sabemos, portanto, que nesse ponto aqui deu uma aumentadinha. O aumento do lifting cost consolidado é justificado pela maior participação do segmento offshore na produção total, saindo de 13% lá no quarto trimestre para 59% no primeiro de 25, com a retomada operacional dos principais ativos do segmento offshore. Ambos os ativos passaram no primeiro trimestre em processo de estabilização e crescimento, o que é o ramp-up, sendo o resultado do primeiro trimestre uma visão parcial do potencial máximo da produção do segmento. E para, portanto, efeito de análise, em abril, eles tiveram aproximadamente 11,4 de custo e em relação ali à parte de Atlanta, 27,2 em relação à participação da Brava, aumentos nessa área aqui. O que acontece, né? Dentro do segmento do onshore, normalmente você tem custos um pouco mais altos. No offshore você já tem custos menores. Só que quando você olha de forma consolidada, pode parecer que a empresa ela subiu aqui o lifting cost. Entretanto, pensa comigo, se o onshore ele representa hoje 40% e você tem um custo alto, você sabe que 40% do resultado global está impactado aqui. Outros 60% está relacionado ao offshore, ou seja, um lugar em que você tem normalmente um valor um pouco mais baixo para a extração do petróleo, que seria o lifting cost. Você há de concordar comigo que conforme Atlanta, Manati e Papa-Terra evoluírem aqui a sua produção, a participação do onshore percentualmente ela vai cair. E o custo, portanto, quando você olha para o consolidado, ele vai também diminuir muito pelo fato do offshore ele crescer a sua participação. Então, a ideia é a seguinte, se os dois você tem um custo, por exemplo, de 10 e o outro de 5, você há de concordar comigo que você vai ter ali um custo de 7,5, porque seria metade desses dois se você pensar 50%. Entretanto, se você jogar o offshore lá para cima e o onshore proporcionalmente cair, o que acontece? O seu custo de 7,5 eventualmente vai cair para um 6, porque o valor ali inicialmente de 5 do offshore, ele ficaria proporcionalmente maior. E como nós vamos ter a ligação dos postos 2 e 3H, volta de Manati, Papa-Terra com processos ali melhores ao longo do tempo, nós deveremos ver
um lifting cost um pouco menor ao longo de 2025 e 2026 deve ser um ano bem melhor ali para a companhia em termos de custo, tá bom? Agora, para a gente falar de investimentos, eles comentam muito o que eles gastaram, né? E eles explicam que o CAPEX aqui, que a companhia fez, foi muito pela implementação de investimentos nos campos onshore, como nós vimos inicialmente, relacionada ali à emissão de licenças, de órgãos, etc., contratação e desmobilização ali de sondas que eles tiveram, e eles falam ainda que até o terceiro trimestre eles devem atingir ali 8 sondas que eles querem colocar nos campos onshore. E ainda sobre essa questão de investimentos, eles falam que eles tiveram aqui todos esses gastos por conta de uma intensa implementação dos projetos de Atlanta e estabilização relacionada à integridade de Papa-Terra. Então, esse investimento aqui de 886 milhões de reais, ele deve cair significativamente ao longo de 2025, considerando que esta primeira parte aqui, eles não vão ter que investir tanto mais. Só que nessa parte tem uma questãozinha escondida, quase escondida, que pouca gente deve ter percebido. Eles falam que houve a postergação de alguns projetos de intervenção e perfuração em terra. O que acontece? Ao longo do documento, eles falam algumas coisas como o petróleo caiu, o valor do dólar também caiu, considerando, portanto, que nós vamos ter um fluxo de caixa um pouco menor em função dessas variáveis que caíram, e as duas no mesmo tempo, é melhor a gente segurar um pouquinho a mão, não investir tanto, não gastar tanto dinheiro, tentar acelerar esse processo de uma melhoria na estrutura financeira, melhorar um pouco também a nossa desalavancagem, acelerar essa desalavancagem e deixar esses investimentos para depois. Coisas que talvez não vão fazer grande diferença na companhia, mas que são importantes de serem feitas ali ano após ano, trimestre após trimestre. Mas por conta de uma estrutura que precisa ser ajustada e uma desalavancagem que precisa também reduzir, eles preferiram tomar essa providência. Eu acho que é muito sábia a ideia aqui da companhia, tá bom? Para a gente já começar aí para o finalzinho, eu quero bater aqui com vocês um item que eu acho que é importante, né? Que é a questão do fluxo de caixa. Não vou trabalhar todos os itens, explicar um a um, mas quero que você rapidamente pense o seguinte. A companhia, operacionalmente, ela gerou 873. Só que ela teve que investir mais ou menos 1 bilhão e 300. Considerando que mais ou menos 870 milhões de reais referem-se à aplicação de investimentos e pagamento de parcela diferida referente à aquisição do Polo Potiguar. Então, boa parte disso aqui está relacionado com as suas operações, vamos dizer assim, normais, né? Os investimentos e a parcela referente a Potiguar. Uma outra parte relacionada aqui a esses investimentos estão diretamente relacionados a Papa-Terra e também Atlanta, que já foram investimentos realizados e que agora provavelmente não devem mais ser tão pesados quanto foram durante esse trimestre aqui. Eles colocam, por fim, que houve um consumo de mais ou menos 838 milhões de reais, então eles tiveram uma pequena dedução no caixa. Para a gente começar aqui a falar de dívida, né, que eu acho que é importante, a gente precisa saber que hoje a dívida líquida consolidada da companhia está em 11 bilhões e 900 praticamente. Hoje, a companhia está com um indicador de dívida líquida sobre EBITDA aqui na casa dos seus 3,37 vezes, tá bom? E aí eles calculam aqui em dólares americanos, o que está dentro do limite máximo aprovado numa assembleia de debenturistas. O que acontece, né? A companhia, ela chegou no momento em que ela falou, opa, peraí, eu vou passar os covenants, ou seja, eu vou passar aquela cláusula que não deixa eu me alavancar tanto assim, ter uma dívida tão alta em relação ao meu EBITDA. Então, eu vou pedir o perdão deles, que se chama waiver, e eles aprovaram, falando, olha, beleza, foi muito por conta lá do quarto trimestre, fica tranquilo, Atlanta e Papa-Terra já estão de volta. Então, aprovaram. E aí, a gente conseguiu ficar dentro aí dos limites. Entretanto, eu vou fazer uma outra continha com vocês, bem simples, bem simples. Vamos pensar o seguinte, hoje nós tivemos um EBITDA de 1.1, mais ou menos, 1.200, se eu não me engano, que foi o que eles falaram. Se a gente pensar que esse resultado ele pode se repetir, o que eu não acredito, para mim vai ser bem maior, vamos considerar esse valor, tá bom? Então, vamos colocar isso na calculadora. 1 bilhão 120 vezes 4 daria um EBITDA anualizado de 4 bilhões 448. Pensando numa dívida líquida
de 11 bilhões e 900, dividido pela EBITDA, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA, nós teríamos um indicador de 2,65. Sairíamos de mais de 3 para 2,65. E pensando no cronograma de amortização das dívidas, 2025 e 2026 serão anos bastante tranquilos. E pensando que daqui para cá haverá uma forte geração de caixa, eu quero acreditar que essa dívida aqui deles em 2027 será facilmente contornada pela companhia e eles vão conseguir fazer frente a tudo isso. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas considerando que a Brava é uma das ações mais queridas e acompanhadas aqui do canal, eu queria fazer o conteúdo mais extenso e mais aprofundado que eu poderia para vocês. Espero de alguma maneira ter contribuído e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!